Após ser derrotado pelos Saiyajins, Cooler vai parar no inferno. Lá ele encontra seu pai e seu irmão. Frieza faz uma proposta para Cooler. Diz que eles deveriam unir forças para conseguir escapar do inferno e se vingar dos Saiyajins. Cooler odiava a ideia de se unir a Frieza, mas ele não tinha escolha, aquela parecia a única maneira de realizar sua vingança. Frieza diz que eles precisam da ajuda de um mago chamado Babidi, para criar um portal para que eles pudessem escapar para o mundo dos vivos. Mas havia um problema. Mesmo se eles conseguissem voltar para o mundo dos vivos, eles não sabiam o quão fortes os Saiyajins poderiam estar, eles achavam que deviam se preparar. Todos sabiam que Frieza tinha um enorme potencial se focasse em seu treinamento. E Cooler poderia se fortalecer rapidamente, quem sabe, talvez quando Cooler estiver de volta no mundo dos vivos, ele possa utilizar sua forma metálica novamente. Cooler lança um olhar de irritação sobre Frieza, a quem ele culpa parcialmente pela sua destruição. Ele diz que nada disso teria acontecido se ele tivesse matado Kakaroto. Quando era pequeno, ao invés disso, ele o criou como se fosse seu filho. Rei Cold entra na discussão e diz a eles para pararem de brigar, afinal, eles tinham um objetivo em comum. Eles precisam deixar sua rivalidade de lado e focarem em seus treinamentos. Por alguns meses, eles começam a treinar. Eles estavam se entendendo rapidamente e percebendo grandes melhorias em seus poderes, e como estão mortos, não precisam se preocupar com energia. Podem simplesmente continuar seu treinamento sem parar, embora tivessem que ser muito cuidadosos. Se eles forem destruídos enquanto estão mortos, desapareceriam para sempre, e não haveria mais chance de voltar ao mundo dos vivos, seriam completamente apagados para sempre da existência. Enquanto Frieza estava em sua forma final, Cooler descobre um novo poder, algo completamente diferente. Ele cria uma evolução de si mesmo, tornando-se dourado. Ele sente que é uma cor adequada, e eventualmente Frieza consegue fazer o mesmo. Eles chamam isso de sua forma dourada, um nome bastante simples, mas que obviamente transmite a ideia. Eles começam sua conquista do inferno. O plano elaborado por Babidi, para criar um portal para o inferno, era reunir almas. Havia muitas pessoas fortes no inferno, o que significa muita energia para ser coletada. E todos que estavam lá não eram fortes o suficiente para enfrentar Cooler e Frieza. Eles são derrotados facilmente, e aqueles poderes eram mais do que suficiente para Babidi executar seu plano. O plano de Babidi ainda estava quase completo. Agora, ele tinha algo realmente grandioso em mente, aquela seria sua maior realização. Nenhum dos magos de sua família sonhou em fazer algo parecido. Abrir um portal para fora do inferno. Ele diz a Frieza e Cooler que eles deveriam esperar. Eles precisam aguardar até que o ritual esteja pronto, para assim seguir com seu plano de se vingarem dos Saiyajins. Mas, Frieza e Cooler não queriam esperar, eles estavam ansiosos para reencontrar os Saiyajins e testar seus novos poderes. O mago diz que é muito arriscado abrir o portal agora, sem que o ritual estivesse completo. Eles dizem que não se importam, e ameaçam Babidi, exigindo que o mago abra o portal imediatamente. Então Babidi acaba cedendo à vontade dos irmãos e abre o portal, permitindo que façam o que quiserem. E isso poderia realmente ser o melhor para Babidi. Quem se importa se aqueles dois morrerem lá em cima? Eles vão reunir tanta energia lutando contra aqueles Saiyajins, o que realmente vai ajudá-lo lá embaixo. Secretamente, Babidi tinha um plano de criar uma nova arma. Essa arma será tão poderosa, ou até muito melhor do que Majin Buu. Frieza e Cooler conseguem passar pelo portal criado pelo mago. Rei Cold fica no inferno para ajudar Babidi. Ele acha que seus dois filhos estão sendo um pouco impulsivos, mas se eles querem lutar, para ele não tinha importância. O portal também continuava aberto. Parecia que Babidi havia causado algum dano permanente, causando um buraco entre os reinos, e Rei Cold queria garantir que mais ninguém se aproveitasse disso. Isso era coisa deles, mas uma vez que os Saiyajins estiverem mortos, qualquer um poderia tentar usar o portal. Frieza e Cooler percebem que precisam ter cuidado. Se morrerem aqui,
Eles desapareceriam para sempre. Os dois não perdem tempo, eles imediatamente começam a procurar os Saiyajins. Eles começam a aumentar seu Ki, para que pudessem ser detectados, mas não eram apenas os Saiyajins que sentiram aquele poder. Havia mais alguém lá, um outro poder realmente forte próximo a eles. Aquele poder parecia de um Saiyajin de certa forma. Eles seguem esse poder e são levados à sede da Patrulha Galáctica. Eles lançam um ataque maciço, explodindo um buraco enorme no lado da nave. Todo mundo é sugado para o vácuo do espaço, mas surpreendentemente uma barreira aparece ao redor deles e todos os soldados da Patrulha Galáctica são salvos, incluindo os Saiyajins que estavam treinando na nave. Ninguém sabe o que está acontecendo e por que essa barreira havia aparecido. Aquela barreira foi criada por Myros, mesmo que ele não pudesse lutar, pois isso revelaria sua identidade, e estragaria a missão dada por Whis. Proteger todos não era um problema. Todos estavam sem saber o que havia acontecido, quem os havia atacado. Os Saiyajins olham para cima sem acreditar no que veem. Eram Frieza e Cooler. Eles tinham auréolas sobre as cabeças. De alguma forma, eles haviam escapado do inferno. Para realizar uma última tentativa de vingança, eles estavam prontos para a luta, mas não sabiam ao certo o que fazer. Myros decide ajudar. Kakaroto, obviamente conhecia sua identidade, mas Myros decide revelar isso aos outros também. Eles estavam esperando que ele pudesse fazer algo, mas ele realmente não podia fazer isso, pelo menos não diretamente. Ele pode ajudar indiretamente como um anjo. Ele estava proibido de lutar, mas não havia nada contra ele ajudar os outros. Ele diz que vai ajudar a levar o resto da patrulha e deixá-los em segurança. Frieza e Cooler estavam confusos com aquilo, mas essa confusão desaparece quando os Saiyajins contra-atacam. Isso é o que eles queriam. Kakaroto estava usando seu novo uniforme. Aquele era um presente de seu amigo terráqueo Kuririn. Ele disse a Kakaroto que o uniforme da escola das tartarugas lhe traria muita sorte. Eles estavam contentes em ver os Saiyajins novamente. Uma luta imediatamente começa. Todos se transformam em Super Saiyajin facilmente. Na verdade, isso não surpreende muito os dois irmãos, eles meio que esperavam por isso. Mas esses Saiyajins estão muito mais fortes do que antes. Frieza e Cooler também estão muito mais fortes do que quando foram mortos. E eles dizem que não ficaram apenas sentados sem fazer nada. Obviamente o fato deles estarem ali era prova disso. Os irmãos não querem perder tempo, eles já avaliaram a força dos Saiyajins. E suas formas finais não serão suficientes. Eles vão precisar do novo poder que acabaram de desbloquear no meio da batalha. Os Saiyajins estão confusos. Os dois irmãos começam a brilhar. Cercados por aura dourada, sua energia estava aumentando. Era incrível. Depois de um brilho dourado, eles são revelados. Agora estão em suas formas douradas. Aquela nova transformação definitivamente era um grande problema. Especialmente com o quão poderosa era pelo que estavam sentindo, mas com todos os Saiyajins juntos, isso pode não ser um problema tão grande. Kakaroto diz que eles podem ter conseguido novas transformações, mas que eles não ficaram parados todo esse tempo. Frieza pergunta o que ele quer dizer com isso, e Kakaroto sorri. Ele se transforma em um Super Saiyajin Deus. Frieza não consegue sentir o Ki dele. Cooler já tinha visto aquela transformação antes de morrer, e não era uma surpresa para ele. Kakaroto admite que um Super Saiyajin Deus não será suficiente para lutar contra eles. Frieza e Cooler começam a rir, porque ao dizer isso, Kakaroto estava admitindo a derrota, confirmando que ele já perdera. Bem, não exatamente, eles não deixaram Kakaroto terminar, não era apenas um Super Saiyajin Deus, eram 4 deles. E se isso já não fosse o bastante, Broly também estava ali. Ele podia não ter essa forma, mas ele tinha um poder tão grande quanto. Frieza e Cooler assistem aterrorizados. Eles estão cegos pelas luzes azuis brilhantes e uma luz verde. Será que eles realmente saíram cedo demais? Não tinha como suas formas douradas serem superadas tão facilmente. Agora, eles estão enfrentando 4 Super Saiyajins Deus. Aquilo era aterrorizante. Os dois não se importam, eles ainda iriam lutar, eles não escaparam do inferno para nada.
O grande negócio é que mesmo usando suas formas douradas, eles ainda estão mortos, então não precisam se preocupar com a energia. Podem continuar por quanto tempo quiserem e não terão aquele problema que Frieza teve na história original, mas mesmo assim, eles estão enfrentando 4 Super Saiyajins azuis, e Broly. Acho que não preciso explicar o quão ruim era essa situação para eles. Raditz diz que eles deveriam ter ficado mortos, e Nappa diz que vão mandá-los de volta para onde vieram. Mas na verdade, uma vez que eles matem os dois, eles vão desaparecer para sempre. E mesmo que os Saiyajins estejam confiantes agora, eles ainda estão um pouco irritados. A base inteira da Patrulha Galáctica acabou de explodir por causa de Frieza e Cooler, e eles quase morreram junto com o resto da Patrulha Galáctica. Felizmente Myros salvou a todos, então pelo menos precisam compensar isso. Uma enorme batalha ocorre. O sangue Saiyajin deles estava fervendo, e a melhor parte é que eles podiam derrotar Frieza e Cooler novamente, tão rapidamente quanto os dois irmãos voltaram à vida. Então, eles são mortos de uma vez por todas, e os Saiyajins estavam felizes. A base da Patrulha Galáctica ainda está desaparecida, mas esse problema foi resolvido bem rapidamente, então está tudo bem, certo? Bem, não exatamente. O que eles não sabem é que isso era parte do plano de Babidi o tempo todo. Frieza e Cooler eram apenas uma distração e, ironicamente, Rei Cold sabia disso. Babidi fica surpreso por ele ter traído seus próprios filhos e não os ter impedido, mas Cold não se importa, ele acredita muito mais na causa de Babidi. O que quer que ele esteja fazendo agora, seria muito mais eficaz. No meio do espaço, Myros teleporta de volta. Ele está feliz por ver que Frieza e Cooler foram derrotados, mas diz aos Saiyajins que ainda há um problema. Parece que Frieza e Cooler voltaram, porque havia um portal aberto no inferno que permitiu que eles escapassem de volta para o mundo dos vivos, e isso poderia ser um grande problema, porque o portal ainda estava aberto e estava ficando cada vez maior. Ele consultou alguns anjos, e havia uma presença sombria vindo daquele portal, quase como se algo estivesse sendo criado. Algo estava prestes a despertar ali, e eles não tinham certeza do que era, apenas sabiam que precisavam fechar aquele portal. Eles também precisam descobrir o que está acontecendo. Myros os leva até esse portal. O problema é que o que quer que esteja causando isso, na verdade não está perto do portal. Ele já olhou e não parece que havia alguém por perto. Eles vão ter que entrar e descobrir o que estava causando aquela abertura, embora seja arriscado. Os Saiyajins podiam ser fortes, mas eles precisavam lembrar que estavam entrando em um reino totalmente diferente agora. Era o inferno. Era bem óbvio quão ruim e arriscado seria, mas obviamente era necessário. Eles precisavam fechar aquele portal. Em outra parte do inferno, o plano de Babidi estava quase concluído. Ele reuniu muita energia até agora, e Cold estava ansioso por essa nova arma. A energia que acabaram de coletar de Cooler e Frieza havia chegado, eles só precisavam de um pouco mais de tempo e finalmente Babidi poderia despertar sua arma final.